Bom dia, Geração Conexa. Com alegria estou aqui para ministrar a palavra para vocês, para mim. E o texto que eu escolhi está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que diz: Vós também, como pedras espirituais, sois edificados casa espiritual e sacerdócio espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queridos, nem sempre a minha função determina o meu papel. Quem somos é o que determina o meu papel. Então, função nunca foi e nunca será identidade. Mas, infelizmente, é isso que a religião ensina. Porém, a graça nos ensina que o que eu sou determina a minha função. O texto que nós acabamos de ler afirma que nós somos sacerdotes. Pedro não apresenta nada novo, ele apenas repete Êxodo 19, 5 e 6, onde mostra que Deus chamou todo Israel para ser sacerdote. Mas no meio dessa identidade surge um bezerro. Lá em Êxodo 32 é registrado que apenas os levitas obedeceram a Moisés e deceparam aqueles que entraram na idolatria. Em Números 1, 47, Moisés então dá o tabernáculo para eles. Então Pedro afirma que todo salvo é um sacerdote, frisando e confirmando a palavra de Jesus, que diz que onde estiverem dois ou três, ali ele está, e que Deus habita no meio dos louvores. Então a igreja é formada de sacerdotes. Então eu, um sacerdote, porém nós temos uma pergunta: e agora? Agora que eu sei quem eu sou, qual é a minha função? Eu separei pelo menos três. A primeira, o sacerdote ele cuida do tabernáculo. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que nós somos mordomos desse tabernáculo. Então nós é que criamos, separamos, transportamos, guardamos. 1 Pedro mostra isso. Então, como sacerdote, nós levamos o ponto de encontro. Nós provocamos a presença de Deus. Nós promovemos o lugar de oportunidade. Em segundo lugar, o sacerdote ele é responsável em levar a presença de Deus. Deuteronômio capítulo 10. Nós levamos a arca. Nós ficamos de pé para ministrar. Nós pronunciamos a bênção. Só os sacerdotes podem levar a arca. A arca simboliza a presença divina, ou seja, a bênção. Simboliza o trono divino, ou seja, a autoridade. Simboliza a glória divina, ou seja, o poder. E quando nós somos estabelecidos nessa função, nós temos a imunidade diplomática, nós trazemos o reino, seus princípios, porque nós somos embaixadores. Então nós criamos esse país celeste quando nós levamos essa arca. Em terceiro e último lugar, nós ministramos para Deus como sacerdócio. Lá em Deuteronômio 10, 8 fala isso. Então a essência do sacerdócio é justamente essa, ministrar, latreuo, ministrar seria adorar. Então adorar ele tem um alvo apenas, que é Deus. Infelizmente, queridos, no arraial da igreja está cheio de idolatria e comércio. Nós mimamos o eu, nós somos objeto de adoração, estamos cheios de bezerros dentro e fora, porque adorar não é entretenimento. A ministração de adoração é para cortejar o coração do rei. Eu queria concluir dizendo que, como sacerdotes, nós abençoamos as pessoas. Nós vemos o mundo com os olhos de Deus. Se não exercermos nossa função como sacerdotes, leões virão e destruirão vida, como está lá em 2 Reis 17, 26 e 28. Aliás, eles já estão devorando em nosso meio pela nossa disfunção como sacerdotes. Há uma bênção esquecida pela igreja, que está em Números 6, 23 e 26, que às vezes o reverendo Neemias ministrava, que é a bênção sacerdotal. Eu queria te desafiar nesse dia a ministrar o destino, a proteção, a glória, a graça, a intimidade e a paz de Deus como sacerdotes. Que Deus te abençoe, querido. Um abraço, saudade de todo mundo de coração. Beijo.